Exercícios resolvidos, questão 8. Os átomos dificilmente ficam sozinhos na natureza. Eles tendem a se unir uns aos outros, formando assim tudo que existe hoje. Alguns átomos são estáveis, ou seja, pouco reativos. Já outros não podem ficar isolados, precisam se ligar a outros elementos. As forças que mantêm os átomos unidos são fundamentalmente de natureza elétrica e são chamadas de ligações químicas. De acordo com seus conhecimentos de ligações químicas, considere dois átomos de elementos genéricos A e B, que apresentam as seguintes distribuições eletrônicas em camadas ou níveis eletrônicos. Distribuição para A, 2, 8 e 1 elétron, e distribuição para B, 2, 8 e 6 elétrons. Na ligação química entre A e B, afirmativa 1, o átomo A perde um elétron e transforma-se em um íon cátion monovalente. Afirmativa 2, a fórmula correta do composto formado é A2B, e a ligação que se processa é do tipo iônica. 3, o átomo B recebe 2 elétrons e transforma-se em um ânion bivalente. A representação para os átomos A e B, então, a partir de suas distribuições eletrônicas, se dá da seguinte maneira. Podemos representar o núcleo do átomo A como um círculo vermelho e as 3 camadas ou 3 níveis eletrônicos, onde os elétrons estão distribuídos, como círculos azul, verde escuro e verde claro. A mesma representação se dará para B, porque também possui o seu núcleo e os elétrons distribuídos em 3 outras camadas. As camadas correspondem: camada 1, azul, camada 2, verde escuro e camada 3, verde claro. A diferença é que, sendo átomos diferentes, as energias correspondentes são diferentes, mas estão distribuídos nessa mesma ordem. A diferença está também em A possuir um único elétron de valência, ou seja, na sua última camada, e B possuir 6 elétrons de valência na sua última camada. O restante da distribuição é exatamente o mesmo, 2 elétrons na primeira camada e 8 elétrons na segunda camada. Analisando a afirmativa 1, tem-se que o átomo A perde um elétron e transforma-se em um íon cátion monovalente. Essa afirmativa é verdadeira. Uma vez perdido este elétron e ionizado este elétron, o átomo A pode ser representado como A1+, ou seja, o átomo que era antes nêutron pelo mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons, tendo perdido um elétron, fica com o saldo positivo de uma carga positiva correspondente à manutenção do número de prótons e perda de um dos elétrons. Esse, então, configura-se um cátion metálico. Pulando para a afirmativa 3, que apresenta um raciocínio semelhante ao da afirmativa 1, o átomo B recebe 2 elétrons e transforma-se em um ânion bivalente, também uma afirmativa verdadeira. Então, o B pode receber 2 elétrons, sendo representado então como B2-, correspondente ao átomo que antes era neutro por possuir o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, tendo recebido 2 elétrons, fica com um saldo de 2 elétrons acima do número de prótons. Configura-se então o ânion não metálico. A partir de 1 e 3 serem verdadeiras, pode-se analisar a afirmativa 2, que diz que a fórmula correta do composto formado é A2B e a ligação que se processa é do tipo iônica, também uma afirmativa verdadeira, pois se A forma o cátion 1+, e B forma o ânion B2-, a proporção da ligação é de 2 átomos de A para 1 átomo de B, que corresponde então à fórmula A2B. A ligação, no caso, então, é iônica, pois se dá entre um cátion e um ânion. Dessa maneira, a alternativa correta é a letra E. Fim do exercício, boa revisão.